Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula onde nós vamos abordar os conceitos de termoquímica. Termoquímica é o ramo da fisicoquímica que estuda as trocas de calor durante as transformações químicas ou físicas. Esse calor da reação, a gente pode falar que é a reação que libera calor ou a reação que absorve calor. A reação que libera calor é a reação exotérmica. Ocorre na liberação de energia, a temperatura do ambiente ela aumenta e o H, que é a entalpia, então a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto e vai ocorrer uma variação de entalpia com um sinal negativo, ou seja, menor que zero. A reação que absorve calor é a reação endotérmica, que ocorre a absorção de energia, a temperatura do ambiente ela diminui, a entalpia do produto é menor que a entalpia do reagente. Então, a nossa variação de entalpia terá um resultado positivo, ou seja, maior do que zero. Ok? E a medida desse calor liberado ou absorvido é dada em caloria, cal e joule, J. 1 cal é igual a 4,18 joule, ou 1 quilocal é igual a 4,18 quilojoule. A entalpia, que é representada pelo H, ela é o conteúdo global, né, de um calor no sistema a pressão constante. Então, é o conteúdo energético de uma determinada substância. E a variação de entalpia é determinada pelo ΔH. Então, para me obter a variação de entalpia, é só pegar a entalpia final do sistema menos a entalpia inicial. A equação termoquímica, ela indica a variação de entalpia associada à reação química. Apresenta, os reagentes e produtos com seus estados físicos, a temperatura, a pressão e a entalpia envolvida. Sendo negativa, é exotérmico. Se for positiva, é endo. O calor de formação ou a entalpia de formação é a energia liberada ou energia consumida, na formação de um mol de uma substância, a partir das substâncias simples que participam da sua fórmula no estado padrão. A nossa entalpia, ela poderá ser entalpia zero se a gente tiver no estado padrão, que é 1 atm a 25 graus Celsius, nas seguintes condições. Se for uma substância simples, um exemplo, H2, N2, ou quando essa substância estiver no estado físico mais comum. Exemplo, hidrogênio, o estado comum dela é o estado gasoso. O ferro, o estado comum, é sólido. O mercúrio, o estado comum, é líquido. Ou quando ela estiver na forma alotrópica mais estável, Exemplo, o carbono, o mais estável dele seria o grafite, o menos estável seria o diamante, ok? E a entalpia de combustão, que ela é a energia liberada na combustão completa de um mol dessa substância no estado padrão. Então, quando ela reage com O2 e ela libera-se o gás carbônico e água. A lei de Hess, ela estuda a variação de entalpia de uma reação química. E essa variação, ela depende apenas dos estados inicial e final. Inicial dos reagentes e final dos produtos. Mesmo que essa reação esteja ocorrendo em etapas. Quando o ΔH, a variação de entalpia, é possível chegar à variação de entalpia da equação global. A variação da entalpia em uma transformação é a mesma, passando por etapas intermediárias ou não. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que está falando a lei de Hess. Exemplo, se eu vou estudar a reação do carbono, grafite, reagindo com o oxigênio gasoso,
vai produzir o dióxido de carbono, ou seja, nosso gás carbônico com a variação de entalpia menos 22,7 kJ. Então, essa reação, ela pode ocorrer de forma direta, uma reação, vou colocar aqui, uma reação direta. Mas esta reação, ela também pode ocorrer por etapa. Primeira etapa, segunda etapa. E aí a gente vai ter uma reação global. Como que funciona? Se que eu tivesse o carbono, grafite, reagindo apenas com meio mol de oxigênio, seria produzido o CO, que é o monóxido de carbono, que tem a variação de entalpia de menos 6,1 kJ. Então, eu não cheguei ainda no produto que eu quero, que é o CO2. Então, eu vou pegar esse produto e vou reagir ele mais uma vez com meio mol do gás oxigênio. E aí sim, a partir daí, eu vou obter o dióxido de carbono. Então, eu consegui chegar no dióxido de carbono por 2 etapas. E aí, como é que eu faço? O CO2, ele vai ser cancelado aqui, ó. Vai ser cancelado porque é um produto na primeira reação que ele vai ser consumido no reagente da segunda etapa. Então, sobra para mim aqui, ó, carbono, grafite, mais meio com meio, 1 mol de O2 em estado gasoso, que vai produzir o CO2. E aí eu vou simplesmente somar, né, a minha variação de entalpia, da mesma forma que eu fiz a soma aqui. Então, vai dar 22,7 kJ. Entendeu, pessoal? É isso que diz a lei de Hess. A lei de Hess diz que, tendo a variação de entalpia das etapas, é possível chegar à equação global. Então, a variação de etapa é a mesma, passando por etapas intermediárias ou não. É isso que eu quis mostrar para você. Sendo reação direta, a gente chegou ao mesmo resultado que fazendo as reações em etapa. Nós vamos estudar, ver alguns exercícios nesse sentido. Curta o nosso canal. Química é top, se inscreva, porque é muito bacana. Conhecimento é poder e a gente vai entender os processos da termoquímica com tranquilidade. Tchauzinho, pessoal. Deus abençoe.